Olá pessoal, boa noite. Bom, sejam bem-vindos, prazer estar aqui falando com vocês. Talvez alguns aqui a gente já acaba se conhecendo online, né? Mas pô, é um prazer aqui presencial poder falar um pouquinho sobre esse tema. Meu nome é Rafael Calisto, sou médico do trabalho, parceiro aí do SST Online na produção de conteúdos e na produção de alguns cursos também. E hoje, talvez alguns de vocês também já tenham me visto falar um pouquinho não presencial, porque é a primeira vez que eu estou falando presencial sobre esse tema, mas online, talvez a gente já tenha falado antes com alguns de vocês. E eu vou tentar aqui mostrar um pouco da minha visão. Né, o tempo é curto, mas eu vou tentar, de certa forma, colocar um pouco o meu ponto de vista do que eu chamo de o quarteto fantástico da SST. Algum de vocês já ouviu falar nesse termo, quarteto fantástico da SST? Sei que o Nairon já, o Márcio aqui também, mas alguns de vocês já ouviram eu falando disso aqui. Isso é coisa da minha cabeça, tá, galera? Isso é coisa que eu invento assim, vem umas coisas que a gente acaba inventando. Mas a ideia é ser didático. A ideia é fazer com que esse tipo de analogia, esse tipo de coisas que saem das nossas cabeças ajudem vocês a compreenderem a temática e ajudem vocês a realizar um melhor trabalho no dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Como que é essa coisa de quarteto fantástico da SST e a conexão entre PGR, PCMSO, LTCAT e social? Primeiro lembrar, né? Saúde Ocupacional 5.0 é o meu canal. Sigam-nos no Instagram e o SST Online é o canal aqui que está expondo para vocês e está trazendo todos nós como convidados. Então, siga-nos e é um prazer mais uma vez estar aqui como convidado desse parceiro imenso que é o SST Online. Bom, falando, né? Primeira coisa que eu quero é provocar. Será que nós estamos preparados para o que a gente chama de a nova SST? Será que nós estamos preparados para o que a gente chama de nova SST? Vocês acham que a saúde e segurança do trabalho no Brasil tem mudado nos últimos anos? Na visão de vocês, isso tem acontecido? Eu acho que de 10, 20 anos para cá, o cenário é bastante diferente. Eu, como médico, por exemplo, percebo que os desafios que um médico do trabalho tem hoje são muito diferentes dos desafios que um médico do trabalho tinha 10, 20 anos atrás, né? Então, 10, 20 anos atrás, o desafio do médico basicamente era emitir ASO e falar sobre apto e inapto. Hoje existem diversos outros desafios na saúde ocupacional e na segurança do trabalho. O engenheiro de segurança, o técnico de segurança, enquanto o desafio anterior era PPRA e fabricar papel, hoje existem diversos desafios e conhecimentos novos que chegam para dominar a atuação de quem está nesse mercado, nesse tipo de trabalho. Então, essa nova SST, em tempos de E-Social, de renovação das normas regulamentadoras, em tempos de fiscalização promovida pela Receita Federal e não apenas pelo Ministério do Trabalho, em tempos onde a tributação, o tributo que as empresas pagam tem um impacto, é altamente impactado pelas ações de saúde e segurança do trabalho, eu costumo dizer que sim, nós vivemos uma nova SST. Mas será que a gente está preparado para isso? Então, antes de entrar na temática propriamente dita, eu gostaria de contextualizar um pouquinho, né? E às vezes a gente chega nas empresas e existem conflitos com relação ao preparo que as empresas e nós profissionais também temos com relação a essa nova SST. Então, será que os dados... Estava aqui o Tiago Francisco falando de higiene ocupacional, e aí você vai ver, tem essa coisa de seleção de amostra, estudo estatístico e etc. Será que os dados se encontram e a gente pode confiar, por exemplo, nesse tipo de informação dentro das empresas, mas não só da higiene ocupacional, da saúde, da segurança como um todo, de informações tributárias e etc. Será que os departamentos dentro das empresas estão devidamente articulados e trabalhando em conjunto como um time de fato e sem disputas? Será que as pessoas e os processos que trabalham com saúde e segurança do trabalho, os processos que estão envolvidos na saúde e segurança do trabalho nas empresas, funcionam? As pessoas estão preparadas para executar esses processos e a coordenar ações relacionadas a isso? E será que a gente tem equilíbrio nesse ecossistema? O que eu chamo de equilíbrio no ecossistema é quando a gente consegue, ao mesmo tempo, promover saúde para as pessoas, resultados para as empresas e valorização para nós profissionais que lidamos com esses desafios no dia a dia. O fato é que, na minha visão,
Somos todos profissionais da saúde ocupacional. Somos todos profissionais da segurança do trabalho, independentemente da nossa formação técnica. Não se faz saúde ocupacional só com médico. O médico é uma partezinha de um todo. Para fazer saúde ocupacional e também para fazer segurança do trabalho, existem os médicos, os profissionais de enfermagem, os engenheiros e técnicos de segurança, o pessoal do RH, da contabilidade, da CIPA, os contadores que eu já falei, né? Mas os consultores, os gestores de empresas de SST. Enfim, para mim, todos nós, a CIPA, os terceiros dentro de uma empresa, para mim, todos nós estamos no mesmo barco. E eu defendo muito essa tese, de que, independentemente da nossa formação técnica, todos somos profissionais da SST e estamos todos no mesmo barco. Ok? Então, a ideia é que nós trabalhemos em conjunto e eu acredito muito que o resultado tem a ver com isso aqui, ó. Parceria, integração, interdisciplinaridade, multiprofissionalismo. Tá? Desde o pessoal da TI, o pessoal de comunicação. O que adianta eu ter uma campanha legal na empresa e a comunicação não funciona, as pessoas não se engajam, né? Então, o cara lá, o designer, o cara da comunicação, ele às vezes é profissional de saúde ocupacional também. O cara da TI que nos ajuda a implantar um software, a extrair dados, né? O cara da CIPA, enfim. Todos somos profissionais da saúde ocupacional e da segurança do trabalho. Então, eu defendo essa visão ecossistêmica para a nossa SST. Enxergarmos além do papel, além do burocrata. Nós não somos uma área meramente burocrata. Nós podemos, sim, melhorar a qualidade de vida e a saúde de muita gente. São mais de 40 milhões de trabalhadores formais no Brasil. E se a gente conseguir propagar as boas práticas, se a gente conseguir fazer um trabalho bacana acontecer em cada canto desse Brasil, a gente pode beneficiar diretamente a saúde e a qualidade de vida de mais de 40 milhões de trabalhadores formais, fora o impacto paralelo com as pessoas das famílias desses trabalhadores, e isso sem falar nos trabalhadores informais. Então eu defendo muito essa visão ecossistêmica. Mas, sem mais delongas, vamos lá para falar do Quarteto Fantástico e como que eu, Rafael, acredito que acontecem as conexões entre o PGR, PCMSO, LTCAT e E-Social. Vocês conhecem esses carinhas aqui? Quem que é esse aqui? O Coisa. Ele chama O Coisa. Ele é um homem pedra, né? Qual que é o poder do Coisa? Força bruta. O Coisa, ele levanta qualquer coisa e ele esmaga qualquer coisa. Beleza? Esse é o Coisa. E quem que é essa aqui? Quem que é essa aqui? É Mulher Invisível. Qual que é o poder da Mulher Invisível? Ela fica invisível e ela tem um outro poder. Qual que é? Campo de força. Ela consegue fazer um campo de força e proteger a si mesma, mas ela também consegue fazer um campo de força e proteger a ela e os amigos dela. Não é verdade? Quem que é esse carinha aqui? Quem conhece de quadrinhos e filmes aí, super-herói, Quarteto Fantástico, quem que é esse carinha aqui? Ele chama Tocha Humana, é um homem de fogo, né? Qual que é o poder desse carinha aqui? Ele gera fogo espontaneamente. E como ele gera fogo espontaneamente, ele consegue fazer o quê? Propulsão. Então ele voa. Esse carinha voa, porque ele consegue dar propulsão por meio do fogo que ele consegue gerar. E esse aqui, quem que é? Hã? O Senhor Fantástico. Hã? Senhor Fantástico. Senhor Fantástico. O Senhor Fantástico, ele é o chefe da porra toda. Ele é o cérebro desse time aqui. Então, qual que é o poder? Ele tem... Quais os poderes desse carinha aqui? Hã? Inteligência sobrenatural. Ele tem uma inteligência sobre-humana. E ele tem um outro poder também. Qual que é o outro poder dele? Ele é tipo um homem borracha, né? Ele conseguiria, por exemplo, ir com a mão dele aqui, lá do outro lado da feira, trazer uma coisa, uma água, um café lá na casa, lá, voltar e trazer aqui pra gente beber. Então ele tem uma inteligência sobre-humana e ele tem uma capacidade de elasticidade infinita. Tanto que ele não morre, porque ele é tão elástico que ele acaba sendo meio que indestrutível. E ele é muito inteligente. Então ele lidera o grupo, tá? E, Rafael, o que o Quarteto Fantástico dos quadrinhos e dos filmes tem a ver com saúde ocupacional e segurança do trabalho? Aí é o que eu falo que vem da minha cabeça, né?
Para mim, o coisa é o nosso PGR. PGR tem força demais, galera. PGR tem força demais. O coisa não levanta qualquer coisa e não esmaga qualquer coisa. O que o PGR pode fazer com relação a isso? O que o Thiago falou aqui agora há pouco? Levantamento de riscos. Ele não falou sobre isso? Levantamento, antecipação, reconhecimento de riscos, avaliação de riscos. Levantamento de risco, quando a gente fala, então ele levanta qualquer coisa, ele é capaz de levantar todos os riscos que existem numa organização. E ele propõe o quê? No plano de ação? Medidas de prevenção. Então ele consegue levantar os riscos e reduzir, diminuir, mitigar ou eliminar os riscos. Então ele levanta os riscos e esmaga esses riscos. Por isso que eu chamo o PGR do nosso coisa da saúde e segurança do trabalho. A mulher invisível é o PCMSO. Parece que o PCMSO não existe nas empresas, né? A gente só sabe que existe um tal de ASO, que tem que fazer quando alguém é admitido ou demitido, né? Mas parece que é uma mulher invisível, ninguém vê a importância disso aqui. A importância é só emitir o ASO. Não é fazer a avaliação da eficácia das medidas de controle do PGR, não. É só emitir o ASO, né? Não é fazer prevenção, não é monitorar a saúde das pessoas, né? Parece que o PCMSO é a mulher invisível da SST. Ninguém dá importância. Mas o PCMSO, qual que é o outro poder dessa menininha aqui? Proteger. O PCMSO consegue proteger, criar um campo de força para proteger a saúde das pessoas, do indivíduo e também da coletividade de trabalhadores. Porque a medicina do trabalho, a saúde ocupacional, o programa de controle médico de saúde ocupacional, ele não é, né? A medicina do trabalho não é uma especialidade médica que lida apenas com o indivíduo. Lidamos também com a coletividade de trabalhadores. Nós fazemos diagnósticos coletivos também, não apenas individuais. Isso é muito legal. Já o tocha humano é o nosso LTCAT. Por quê? O que é a função do LTCAT? Para que o LTCAT existe? O LTCAT, qual que é o objetivo dele? Avaliar exposições a agentes nocivos relacionados a quê? Ao trabalho. Mas o que é a conclusão técnica que tem que ter no LTCAT? Está relacionada à aposentadoria especial. Então, o LTCAT vai definir se uma pessoa tem direito a aposentar especial ou não. O que a aposentadoria especial faz? Queima tempo de contribuição. Faz a pessoa aposentar mais cedo. Então, o tocha humana da nossa SST é o LTCAT, porque ele queima tempo de trabalho, porque a pessoa vai aposentar mais cedo, e faz as pessoas voarem em direção à sua aposentadoria. Por isso eu chamo o LTCAT do nosso tocha humana da SST. E o E-Social? É o cérebro do negócio. Além de ser o cérebro e ter uma inteligência sobrenatural, e os computadores brasileiros da Receita Federal são dos computadores mais potentes do mundo, tem uma inteligência sobre-humana e sobrenatural para fiscalizar, encontrar tudo. Onde antes o governo conseguia fiscalizar 3 a 4% das empresas, agora ele vai conseguir fiscalizar 100% das empresas. Olha a elasticidade do E-Social. Não é verdade? Agora, com essa elasticidade, com essa inteligência, a fiscalização chega em qualquer empresa, em qualquer canto, independentemente do ramo de atividade, do porte e de onde ela está localizada. Todos os cantos do Brasil, 100% das empresas, altamente inteligente a fiscalização e altamente elástica. Chega em qualquer empresa do Brasil, em qualquer lugar, de qualquer ramo de atividade, de qualquer porte. A empresa de um funcionário, a empresa de 100 mil funcionários. Interessante, né? E aí está formado o nosso quarteto fantástico da SST. PGR como nosso coisa, levanta riscos e esmaga, reduz riscos. PCMSO, nossa mulher invisível, que passa desapercebido, mas no fim das contas tem um poder de proteger a saúde das pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente. LTCAT, que faz as pessoas queimarem tempo de contribuição e voarem em direção à aposentadoria. E o E-Social com a sua inteligência incrível e a sua flexibilidade e elasticidade para chegar em qualquer lugar, em qualquer empresa. Mas aí vamos tentar colocar aqui as conexões, né? Que é o objetivo. Então, olha só.
Quando eu falo de PGR, existem dois documentos acessórios principais ali no PGR, que é o inventário de riscos e o plano de ação. Não vou entrar necessariamente no mérito do plano de ação aqui agora. A gente sabe que o plano de ação faz parte do PGR, mas vamos falar de inventário de risco porque é onde ele está levantando a bola aqui, né? E o PCMSO tem um documento acessório chamado ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional. O LTCAT tem o PPP e o E-Social tem os eventos, né? E onde que está a base legal de cada um? O PGR tem uma base legal na NR1, o ASO tem a base legal na NR7, o PPP tem a base legal na Lei 82.13, Decreto 3048 e N128, beleza? E aqui a gente está formado uma questão que é o seguinte: esfera trabalhista, legislação trabalhista, NR1, NR7, legislação previdenciária que tem a ver com o LTCAT e PPP, aqui legislação previdenciária, e o E-Social, a gente vai ter os eventos 2210, 2220, 2240. Na verdade, acontece que aqui começam as conexões, né? Existe uma conexão do PGR com o PCMSO? Por quê? Não somente necessidade de exames complementares, mas necessidade de ações relacionadas à saúde ocupacional, à saúde dos trabalhadores, né? Então, veja bem, o PGR se relaciona muito diretamente com o PCMSO. Primeiro, porque ambos estão na esfera trabalhista da nossa legislação. E segundo, porque se a gente olhar lá na NR7, fala o seguinte: o PCMSO tem que ser elaborado com base no inventário de risco do PGR. Isso está claro agora na NR7. PCMSO é realizado com base no inventário de risco da NR7. Exatamente. Então, esse inventário de riscos aqui é a base para o entendimento do PCMSO do que existe de risco ocupacional, para o PCMSO conseguir propor aquilo que vai estar no ASO, vai estar nas ações de saúde, etc. Não é verdade? Então, essa relação é muito direta e dentro da esfera da legislação trabalhista. E o que acontece? Se eu olhar lá também na NR7, item 7.5.19.1, o ASO deve conter, no mínimo, um dos itens que está lá, se eu não me engano, a linha C, os perigos ou fatores de riscos identificados no PGR que necessitem de controle médico. É todo fator de risco do PGR que tem que ir para o ASO? Não, só aqueles que necessitam de controle médico. Ah, mas qual fator de risco necessita de controle médico e qual não necessita? Não existe uma receita de bolo para isso. Aí é o desafio e que vai entrar, inclusive, a variação do entendimento de cada profissional. Mas eu vou tentar depois mostrar como que eu lido com isso, tá bom? Mas tá clara a conexão aqui, né? E aí, de certa forma, existe aqui uma conexão do PGR com o LTCAT? Como? Cara, beleza. LTCAT vai ter os mesmos fatores de risco do PGR? Sim ou não? Sim ou não? Hã? Não é necessariamente uma questão de quantificação. Como o Thiago falou aqui, cara, a quantificação, ok. Para o LTCAT a quantificação é importante. Mas assim, não que a quantificação não seja importante, mas como o próprio Thiago disse, né, o reconhecimento, o levantamento, o reconhecimento, são até mais importantes que a própria quantificação. Mas, é claro, para o LTCAT a quantificação para alguns agentes é muito importante. O ponto que eu quero chegar é, no LTCAT somente existem os agentes nocivos. No LTCAT nem é chamado de risco. É chamado de agente nocivo. Por quê? A base legal é previdenciária. Anexo 4 do Decreto 3048 de 99. O que pode gerar aposentadoria especial? É o que está no LTCAT. Só que no PGR tem tudo. Eu posso ter 10 fatores de risco no PGR, mas só 2 no LTCAT, porque os outros 8 não estão no Decreto 3048, anexo 4, eles não vão para o LTCAT. Claro, tem uma relação, porque o inventário de riscos vai servir como base, é a avaliação de risco como um todo, mas nem tudo que está no inventário de risco está aqui. E aí entra um problema, porque quando a gente fala de E-Social, 2240, o que vai para cá? Todos os agentes de risco? Não.
que vem para o 2240 são apenas os fatores de risco do anexo 4 da CRA 3048, que tem a ver com o LTCAT, não com o PGR, nem com o PCMSO. Então a gente não pode reduzir a gestão de riscos apenas àquilo que vai para o E-Social. Tem muito risco que está no PGR e não vai para o E-Social. Tem que vir para o ASO? Riscos que estão no PGR, mas não vão para o E-Social, tem que vir para o ASO? Se necessitar de controle médico, sim. Né? Agora, tem muita gente que só está colocando no ASO aquilo que os mesmos fatores de risco que eles enviam no 2240. Essa conexão não existe. A conexão do que está no ASO está aqui. A conexão do que está aqui, sim, está no 2240. Então é importante a gente quebrar esse paradigma. E no fim das contas, né, o ASO tem uma conexão direta aqui com o 2220, porque aqui vão os dados que estão no ASO, os exames que foram realizados, clínico ou complementares, né, o médico examinador, o médico responsável pelo PCM só está tudo aqui. E aqui estão os fatores de risco do PPP, né, que vai formar ali o PPP eletrônico e essas coisas, que está necessariamente atrelado ao LTCAT. Mas eu posso ter muita coisa que está aqui, que não vem para cá e, consequentemente, não vem para cá. Mas tem muita coisa que está aqui. Se necessita de controle médio, tem que vir para cá e para cá. Né? E não necessariamente os mesmos riscos que estão no ASO são os que vão estar no PPP. Às vezes eu vou ter uma série de riscos que podem estar no ASO porque estão no PGR, mas que não estão no PPP, porque o PPP tem a ver apenas com aposentadoria especial. Somente os agentes de risco estão no anexo 4 da CREA 3048 ou na tabela 24 da social, o que é a mesma coisa. Tá? E no futuro, Rafael? Porque hoje a gente está na versão S1.1, indo para S1.2 do E-Social, versão simplificada. Mas nem sempre foi assim. Se a gente for dar um passo atrás, a gente tinha um E-Social na versão 2.5, que tinha um monte de eventos de SST, todos os fatores de risco, etc. Foi simplificado. Hoje tem um foco muito grande no que é tributário. Né? Agora, eu espero que no futuro, com o passar dos anos, com a evolução do próprio E-Social, é o que eu acredito, eu não tenho bola de cristal, mas eu acredito nisso, a gente voltaria a ter. Hoje é um E-Social muito previdenciário, né, focado no LTCAT, porque é isso que gera tributo. Agora, pode ser que no futuro a gente volte a ter tudo, PGR, PCMSO e muito mais coisas lá dentro, treinamentos, como já tem. Pode ser que sim, eu espero que sim, e acho que isso pode nos ajudar como profissionais da SST. Dito isso, né, falamos aí do Quarteto Fantástico. Interessante analogia? Vale a pena? E será que a gente está preparado ao PCMSO integrado ao PGR? Que conexão, sendo mais prático, como que eu vou pensar em PCMSO a partir de um PGR? Não estou falando, a gente não vai entrar aqui em tudo, né? Senão a gente teria que falar semanas sobre isso. Mas assim, uma coisa prática que eu quero deixar para você é o seguinte, cara, primeiro GRO é uma coisa, o gerenciamento de riscos ocupacionais, que tem uma amplitude, digamos assim, uma abrangência maior daquilo que é um conjunto de ações coordenadas de prevenção que tem o objetivo de garantir aos trabalhadores condições e ambientes de trabalho seguros e saudáveis. É o que está escrito lá nas perguntas e respostas do governo. Já o PGR é a documentação, é a materialização do gerenciamento de riscos ocupacionais, mas o PGR, em tese, deve ser formado pelo inventário de risco e pelo plano de ação. Né? PGR deve ser composto, no mínimo, por dois documentos, inventário de risco e plano de ação. Então é mais ou menos isso aqui, né? Existe um macro processo de gerenciamento de riscos ocupacionais, onde há identificação, avaliação de risco e controle, e isso gera, para o PGR, inventário de risco e plano de ação. Essa imagem eu tirei do próprio site do governo, tá? Não é minha, não. Beleza? E com base nesse inventário de riscos, vem o PCMSO. Mas a gente viu o quê? Que na NR1 fala um negócio chamado de avaliação de riscos. E se você estudar a NR1, quando ele fala da etapa de avaliação de riscos do PGR, o que ele diz lá? Que é obrigatório para cada perigo que você identificar, você fazer a avaliação de riscos, estimando ou fazendo a gradação da probabilidade de ocorrência do dano à saúde e da severidade de uma eventual ocorrência de dano. Essa gradação de probabilidade versus gravidade ou severidade vai determinar a classificação do nível de risco, que é obrigatório pela NR1, certo? E aí é onde entram as famosinhas matrizes de risco.
Tem muita gente, como eu, já usa isso aqui desde 2012, 2013. Tem gente que até hoje não está usando a matriz de risco, mesmo sendo obrigatória a gradação de severidade versus probabilidade para a caracterização do nível de risco. Mas são essas tais de matriz de risco. Isso aqui é só um exemplo de como é possível. A norma não define uma matriz de risco específica para você usar. Então, o seu inventário de risco deve determinar qual matriz você está usando. O importante e o que a norma define é que essa avaliação do nível de risco precisa considerar probabilidade de ocorrência do dano e gravidade ou severidade do dano. E aí a gente chega no nível de risco, que pode ser trivial, tolerável, moderado, substancial, intolerável, depende de como a sua matriz de risco coloca. Essa aqui é uma matriz 4x4, que tem 1, 2, 3, 4, 5 níveis de risco possíveis. Mas se você entrar lá no site do governo, do PGR, tem alguns PGR que você consegue fazer pelo site do próprio governo. De uma padaria, por exemplo, você consegue. De um açougue, você consegue. Se você for entrar lá, a matriz de risco que existe no site do PGR do governo só te dá 3 níveis de risco: baixo, médio e alto. Faz esse teste lá depois, vai ver que tem baixo, médio e alto. Depende de como você vai adotar. Tá? O ponto é, se eu tiver um risco trivial, eu necessito de um controle médico? Depende, né? Mas, a princípio, eu tendo a pensar que o risco trivial não significa que o risco trivial ou tolerável ou baixo e insignificante, esse risco é capaz de causar um dano à saúde da pessoa? Não é que ele não seja capaz de causar o dano. Eu não vou trazer o conceito da NR 15 de 1978 que o Tiago Francisco colocou como conceito obsoleto. Mas é muito provável que, para a grande maioria das pessoas, um risco com baixa classificação não tenha potencial de causar dano à saúde. É claro que eu estou considerando uma gradação de probabilidade e severidade, uma classificação de nível de risco bem feita. E a gente espera que os PGRs venham com uma classificação do nível de risco bem feita. Então, esse é o ponto. Se a gente for pensar nessa aqui, essa é uma tabela de interpretação de acordo com o grau de risco do que precisa ser feito. Então, olha só, fatores do ambiente ou elementos materiais que não constituem nenhum incômodo, nenhum risco para a saúde ou integridade física, trivial ou insignificante, tolerável ou baixo. Fatores do ambiente ou elementos materiais que constituem um incômodo sem ser uma fonte de risco para a saúde ou integridade física. Eu estou entendendo, então, que esses dois carinhas aqui muito provavelmente não vai causar dano à saúde. E talvez eu não tenha um impacto tão grande do ponto de vista de monitoramento da saúde. Ok? O moderado já fala, ó, fatores do ambiente ou elementos materiais constituem um incômodo, podendo ser de baixo risco para a saúde ou integridade física. Esse é o padrão que um PGR pode adotar, por exemplo. Né? E aí o que acontece? Aqui tem as tabelas de gravidade, então você pode ter a estimativa de gravidade em função das consequências do acidente, usado para risco de acidente. Você pode estimar a gravidade com relação ao dano à saúde potencial. Você pode estimar a gravidade para agentes químicos que atuam por contato. Você pode estimar a gravidade para agentes químicos com efeitos carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos. Você pode estimar a gravidade com relação a limites de exposição. Tem várias formas de você estimar a gravidade. Depende do agente que você está olhando, né? E aí depende do critério que o teu PGR adota. E da mesma maneira a probabilidade, né? Você pode probabilidade de ocorrência do dano aqui, você pode estimar a probabilidade com relação a agentes ambientais, né? Você pode ter várias tabelas também de estimativa de probabilidade. O importante aqui, independente da tabela que você usa para estimar a gravidade e a probabilidade, você chega numa matriz de risco que te possibilita estimar o nível de risco. E é onde a gente vem o conceito de perigo e risco, né? O perigo, ele sempre vai existir. Mas o que eu, Rafael, considero como risco? Aquilo que tem um potencial de causar dano à saúde. Se eu considero, óbvio, dentro ali entendendo a susceptibilidade do indivíduo e etc., entendendo, né, a variação da eficácia das medidas de proteção, que nem sempre vão ser totalmente eficazes, se eu entendo que mais de 90% a 95% das pessoas tendem a não ter adoecimento por causa desse tipo de exposição, eu considero que existe um perigo, mas que não existe um risco de adoecimento, entende? É um risco como o de qualquer um de nós que anda na rua ou que vive as nossas vidas fora do trabalho. E aí é onde eu chego na articulação do PCMSO com o PGR na prática, que é o que eu queria trazer aqui de dica mais objetiva para vocês. Vou dar um exemplo de um texto de um PCMSO meu. Quando eu vou apresentar as tabelas de riscos e exames para o ASO, o que tem que ter no ASO com relação a riscos com relação a riscos? Exames que necessitem
os riscos que necessitem de controle médico. O controle médico necessariamente é a realização de exames complementares? Não. Às vezes eu tenho um agente que pode causar dano para a pele, por exemplo, irritativo para a pele, como uma graxa mineral. Eu preciso fazer exame complementar porque um agente é irritativo para a pele? Não, mas no exame clínico eu tenho que ter um olhar para o exame dermatológico. Eu preciso ver se as pessoas não estão gerando afastamento por causa daquele motivo. Isso também é controle médico, não é só exame complementar que significa controle médico. Se necessita de controle médico, tem que ir para o ASO. Mas e aí? Qual que é o critério? Não sei, cada um que define o critério. O que eu estou mostrando aqui para vocês é o critério que eu utilizo para definir o que necessita de controle médico e o que necessita. Pode haver variações, mas eu estou mostrando para vocês o que eu utilizo por padrão. Mas dentro do padrão, vocês vão ver que eu deixo liberdade de escolha por parte do médico. Então, olha o que está escrito aqui. Ó. As tabelas a seguir demonstram a descrição dos perigos ou fatores de risco identificados e classificados no PGR que necessitem de controle médico previsto no PCMSO. Na NR7, fala dos perigos ou fatores de risco que devem estar no ASO. Isso não significa necessariamente que eles devem estar no PCMSO. Mas, por prática, eu acho que a gente ainda precisa do cara crachá. Eu acho que quando alguém for fiscalizar o teu ASO, é importante que no teu ASO esteja exatamente os perigos ou fatores de risco que estão no seu PCMSO. Isso facilita o entendimento de quem está te auditando, te fiscalizando. Imagina que eu tenha um PGR que tem 10 perigos listados, eu considero que desses 10, só 5 necessitam de controle médico. Eu preciso colocar só 5 no ASO. No PCMSO, eu não sei, a norma não me fala quais que tem que ir para o PCMSO. A prática do Rafael é o filtro entre o PGR e o PCMSO. Se eu entendo que só 5 dos 10 que estão no PGR necessitem de controle médico, eu levo só 5 para o meu PCMSO. Eu poderia trazer os 10 e deixar claro para cada um dos 10 qual que necessita e qual que não necessita. E eu só vou levar para o ASO aqueles que necessitam de controle médico. Mas como até hoje eu não encontrei um software que me dá isso, eu prefiro fazer o filtro entre o PGR e o PCMSO. Tem gente que vai falar, mas é melhor fazer o filtro entre o PCMSO e o ASO. Se você tiver condições de, no seu PCMSO, listar todos os perigos do PGR, dizendo qual que necessita e qual que não necessita, tá ótimo. E aí no ASO você só traz aqueles que necessitam. Beleza? Portanto, os perigos ou fatores de risco mencionados nessa tabela devem constar no ASO. Eu já coloco no PCMSO tudo que tem que ir para o ASO mesmo. Faço o filtro entre o PGR e o PCMSO. Os ASOs emitidos para empregados estejam vinculados à unidade de tocar a questão. Os agentes, e aí eu tenho 2 critérios que eu uso. Um, quando o agente de risco é quantificável. E outro, quando o agente de risco é avaliado apenas de forma qualitativa. E aí eu coloco, os agentes avaliados qualitativamente foram considerados a depender da sua classificação na matriz de risco do PGR. Olha a importância da matriz de risco, né? Os perigos ou fatores de risco classificados na matriz de avaliação como sendo de nível médio ou pior, deverão constar no ASO e, consequentemente, neste PCMSO. Se ele está insignificante, trivial, baixo no PGR, eu não trago para o ASO, nem para o PCMSO. A não ser que eu perceba uma inconsistência na classificação de nível de risco. Se tiver um trabalho em altura lá que fala que está como baixo, eu vou trazer do mesmo jeito, porque eu não sou bobo. E aí eu coloco a ressalva. A critério da organização ou do médico responsável pelo PCMSO, alguns perigos ou fatores de risco podem ter sido considerados para as PCMSO mesmo se classificados como sendo de nível inferior ao médio na avaliação de risco do PGR. Então eu dou a ressalva que se eu observar alguma coisa... O meu critério é esse, mas eu tenho a liberdade de trazer alguma coisa mesmo que esteja baixa se eu achar que isso é realmente importante. Eu não abro mão disso. Eu continuo. Os agentes de risco avaliados de forma quantitativa foram considerados como risco para o ASO nesse PCMSO em caso de suas medições ultrapassarem o nível de ação. Então, se passou do nível de ação, eu entendo que necessita de controle médico, eu vou trazer para o PCMSO e para o ASO. Mas existem exceções. E eu já deixo no meu PCMSO essas exceções entendidas. Para agentes químicos que se enquadrem na necessidade de controle radiológico ou espirométrico em conformidade com o anexo 3 da NR7, lá no anexo 3 da NR7, que fala de raio-x, por exemplo, se eu estou falando de poeira, com sílica ou sem sílica, com carvão mineral ou sem carvão mineral, com asbesto ou sem asbesto, eu vou ter que fazer o raio-x do mesmo jeito. Por quê? Porque o anexo 3 da NR7 me manda fazer isso. O que muda é a periodicidade desse raio-x. Então, se eu tenho que fazer o raio-x de qualquer jeito, mesmo que a medição esteja com um nível muito, muito, muito baixo, eu entendo que necessita de controle médico. Eu preciso trazer esse risco. É diferente do ruído, né? Eu tenho um ruído que deu uma medição de 75 dBA para uma exposição de 8 horas diárias. 8 horas diárias.
Não atingiu o nível de ação, não precisa de controle médico. Então, se não precisa de controle médico, eu não trago o ruído com uma medição de 75 para o PCMSO e não trago esse ruído para o ASO. Mas se for um risco de poeira, por exemplo, um PNOS, ou poeira com sílica, ou carvão mineral, ou asbesto, eu vou trazer independentemente do resultado da medição e mesmo se não tiver medição. Então, essa é uma exceção. Outra exceção, caso algum agente químico faça parte do grupo 1 da LINASH. O que é isso? Agentes cancerígenos. Por quê? No anexo 5 da NR7, item 4.1.1, fala que agentes cancerígenos, se a medição ultrapassar 10% do limite de exposição ocupacional, eu preciso fazer os exames relacionados a ele. Então, o nível de ação normalmente é o quê? 50% do limite. Mas aqui, como existe especificado isso no anexo 5 da NR7, se passar de 10% do limite de exposição ocupacional ao invés de 50%, eu já vou trazer para o meu PCMSO e para o meu ASO. E aqui, a critério da organização do médico responsável, alguns perigos podem ter sido considerados para o ASO PCMSO, mesmo se a avaliação quantitativa determinar risco abaixo do nível de ação. E eu coloco mais uma vez a ressalva que eu coloquei para o qualitativo. Às vezes, mesmo abaixo do nível de ação, mesmo sem estar no anexo 3, mesmo sem estar no anexo 5 da NR7, eu quero trazer. Porque eu acho que a medição pode não estar ok, eu acho que ela pode não representar a devida exposição daquele grupo de indivíduos. Eu vou trazer para o PCMSO e para o ASO do mesmo jeito. Beleza? E aí eu coloco, né, assim, exame clínico será emitido ao ASO, quando forem realizados exames complementares sem que tenha ocorrido exame clínico, não emitirá ASO, mas emitirá recibo. E coloco também aqui um disclaimer, né, um aviso de que, olha, como eu uso software e a NR1 me possibilita fazer a gestão por sistemas de gestão, pode ser que meu PCMSO não é atualizado, porque às vezes eu contrato pessoas, crio novas funções na empresa, novos setores, eu já deixo especificado, tanto no PGR quanto no meu PCMSO, que isso pode acontecer, e que se isso acontecer, não significa que eu não tenho tudo atualizado, só que vai estar lá no software, não necessariamente no PDF. Ok? Articulei o meu PCMSO com o PGR. Agora eu quero mostrar para vocês aqui, utilizando esses minutinhos finais, 6 lições sobre E-Social quando o assunto é ASO e S2220. Tá? Primeira lição. Evento S2220 só existe quando o ASO existe. Ah, o cara foi demitido, ele tinha feito periódico 30 dias atrás. Precisa fazer o exame médico demissional? Não, não fez. Vou enviar 2220? Não, se não tem ASO, não envia 2220. O cara faz acetilcolinesterase eritrocitária a cada 6 meses porque trabalha com agrotóxico. Eu preciso fazer o exame clínico a cada 6 meses? Não, preciso fazer uma vez por ano. Mas a acetilcolinesterase ou qualquer exame de monitoramento biológico previsto no anexo 1, quadros 1 e 2 da NR7, a cada 6 meses. Eu fiz no meio, fiz um exame clínico hoje, 6 meses depois fiz uma acetilcolinesterase. Envio 2220? Não, porque eu não emiti ASO. Eu só posso emitir ASO quando eu faço exame clínico, né? Tem uma ressalva lá no MOS que fala que no próximo ASO você manda esse carinha junto. Mas se não tem ASO, eu não mando 2220, tá? 2220 contém as informações do ASO. Segunda dica. Não confunda os riscos do ASO com os agentes nocivos do 2240. 2240 é tabela 24 da social, anexo 4 da decreto 3048, e o ASO está relacionado com o PGR e o PCMSO. Nada tem a ver com os agentes do 2240. Então, você colocar no ASO só aquilo que vai no 2240, está errado. Tem que colocar no ASO aquilo que está no PGR e que necessita de controle médico. Tá? 3. Fique de olho nas datas do ASO. O ASO tem uma pancada de data. Tem a data que foi impresso muitas vezes, que sai lá do sistema. Tem a data do clínico, a data de um complementar, a data da audiometria, a data da acetilcolinesterase, a data do transmucônico urinário, a data do hemograma, do reticulose, da glicose, etc. Tem um monte de data lá. E aí você gerencia do jeito que você achar melhor. Agora, tem uma tal de data do ASO, que é a data que o médico emite o ASO, que ela nunca pode ser anterior à data de qualquer um dos exames clínico-complementares que está lá. Como que eu vou finalizar um ASO antes de terminar de fazer todos os exames que estão naquele ASO? Isso não existe. Existe uma regra de validação no evento 2220 no E-Social que impede, inclusive, o governo de receber o 2220 se você cometer esse erro aqui. Ele vai mostrar mensagem de erro. Então preste muita atenção. A data do ASO nunca pode ser anterior à menor das datas que estão nos exames do ASO, seja clínico ou complementares. E não confundam também a data do exame clínico com a data do ASO.
Data de emissão do ASO é uma coisa, data do exame clínico é outra, tá? Nem sempre eu vou emitir o ASO logo no dia do exame clínico. Não, a data do ASO você não vai usar para nada, só para social. Ela não serve para nada. Nada. Você nunca vai controlar a periodicidade por data de ASO. Não existe. ASO não tem validade. ASO não tem periodicidade. Não existe validade para ASO. É do clínico. É do clínico. Por quê? Porque na norma está escrito que o demissional, o exame médico demissional, será dispensado quando o exame clínico ocupacional mais recente for realizado há menos de 90 dias para grau de risco 3 e 4 e menos de 135 dias para grau de risco 1 e 2. A norma especifica claramente que é a data do exame clínico mais recente. Data do ASO não existe na norma, só existe no E-Social. Ah, então eu emiti o meu ASO, vai estar dando um ano que eu emiti o meu ASO, eu preciso fazer o periódico. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Você nunca vai controlar a periodicidade por data de ASO. Data de ASO não tem validade, não tem periodicidade. Cada exame tem sua periodicidade. A audiometria é feita a cada um ano. Se você fez a audiometria em 1º de setembro de 2023, até 1º de setembro de 2024 você tem que fazer uma audiometria. Acetilcolinesterase a cada 6 meses. Se você fez setembro agora, que 6 meses você tem que fazer colinesterase. Ah, eu vou fazer um raio-x a cada 5 anos. Você fez o raio-x hoje, você só precisa fazer de novo a cada 5 anos. Cada exame demanda um controle independente de periodicidade. Não existe periodicidade para ASO. Periodicidade é para cada exame que está no ASO, no PCMSO, seja clínico ou complementar. Ok? Então você nunca vai aproveitar a data de ASO para nada. Só que é um campo obrigatório, não é social. E se você colocar a data do ASO com uma data menor do que a data de qualquer exame que está lá dentro, você não consegue nem entregar para o governo. Beleza? Fica de olho nessa data. Mas nunca considere essa data para periodicidade. É a coisa mais comum que tem, né? A empresa controlar periodicidade de exame por meio da data do ASO, ou às vezes por meio só da data do clínico. Não. Cada exame tem uma data de convocação diferente. Se o seu software puxa a data do ASO, troca. Ou notifica para ele. Se eu tomar um pau aqui por sua culpa, eu vou cobrar você na justiça. Então, exatamente. E é isso que ele tem que fazer. Se ele não fizer isso, você troca ou notifica os caras de que se der problema, você vai cobrar deles. Gerencie periódicos como quem dirige um veículo. O que eu quero dizer com isso? Cara, em tempos de E-Social, você não realizar os exames na sua devida periodicidade é a mesma coisa de você passar com o carro acima da velocidade no radar. É muito fácil de você ser pego. Né? Então, se na norma fala que a audiometria é para fazer a cada ano e você fica 3 anos sem fazer a audiometria, sem enviar aquela audiometria para a social, é muito fácil você estar autodeclarando para o governo que você não cumpriu a norma. Então entenda que em tempos de E-Social, cada exame que você faz ali no ASO é enviado a data exata para o governo. E alguns dos exames têm a periodicidade definida em norma. Se você não cumprir, é muito fácil de você ser pego. É como você passar com o carro num radar acima da velocidade. Vai chegar a notificação, a cartinha para você depois, para você se explicar por que você não mandou aquele exame na data prevista. Certo? Então, se você tem noção de cumprir os limites de velocidade, cumpra os limites do seu exame periódico com base em cada exame, não com base na data do ASO. Beba muito da fonte e pouco dos pendrives, galera. Bebam das fontes. Estudem os livros, estudem as normas, estudem, né, as leis, estudem as referências técnicas, ok? E não fica pedindo pendrive, modelo de PCMSO, modelo de planilha, de ASO, essas coisas nos grupos de WhatsApp. Isso não se faz em 2023. Bebam da fonte, não dos pendrives que estão por aí aos montes. Beleza? E por último, mas não menos importante, E-Social é uma coisa. SST é outra coisa. Como a gente já viu, só um pedacinho do que a gente faz vai para o E-Social hoje. Então, com essa coisa do E-Social, e que é uma ferramenta muito legal, é um divisor de águas para a nossa área no Brasil, mas muita gente acabou reduzindo a gestão de SST àquilo que está no E-Social. E o que está no E-Social é só uma partezinha. Então, não vamos confundir isso. Quem quiser tirar uma foto, fique à vontade.
para essas 6 liçõezinhas que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Tá bom? E para a gente fechar... Foi? E para a gente fechar... Primeira cartinha que eu mandei para os meus clientes falando que o E-Social ia entrar em vigor, o prazo era outubro de 2014. Ele só foi entrar em vigor mesmo 7 anos depois, em outubro de 2021. Eu esperei 7 anos estudando o E-Social, cada revisão, cada detalhe, estabelecendo os processos da minha empresa para me preparar para isso por 7 anos. Todo mundo queria o E-Social, todo mundo queria a mudança acontecendo. Mas quem que realmente se preparou para o que estava por vir e agora veio? Quem se preparou mais está nadando de braçada. Quem não se preparou tanto, pô, conte com a gente, Saúde Ocupacional 5.0, SST Online, para ajudar vocês a se prepararem mais. Mas não é bebendo dos pendrives que a gente consegue essa preparação toda, tá? E para fechar com a frasezinha do Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não espere a mudança passar por cima de você. Porque não nós mesmos podemos liderar a mudança? A gente reclama da empresa da nossa região, que não pensa nisso, que não enxerga como um investimento, como um custo. Vamos nós fazer as pessoas mudarem a cabeça. Tudo depende da nossa própria atitude. Quem está parado lá em outubro de 2014 no E-Social versão primária lá e não topou a mudança até hoje. Então, para isso, a frase que eu sempre gosto de falar é: diga não à zona de conforto. Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto para, de fato, fazer a coisa acontecer. Muito obrigado. E está aberto para debate. Obrigado, galera. A gente tem uns minutinhos aí. Quem quiser falar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. É. Quem que paga o seu exame clínico? É o cliente ou é você? Não estou falando de ASO, estou falando do exame clínico. O ASO você não deve cobrar mesmo. Mas quem que paga o exame clínico? É você ou é o seu cliente? Não paga por exame clínico. Então, quanto mais exame clínico você fizer, mais você vai ter que gastar com hora médica ou com prestador e etc. Então, assim, não estou falando que esse é o ponto central, mas isso precisa ser considerado porque a estratégia vai depender de cada um. Você tem 2 opções para esses casos, pensando em E-Social. O que, que o manual da E-Social fala o seguinte: se você não emitir ASO, você não vai mandar esse exame para mim. Mas, no próximo ASO, você tem que me mandar esse exame. Em tese, se você emitiu um recibo de resultado de acetilcolinesterase, ou de reticulose, ou de hemograma, esses exames semestrais, né? Fiz o exame clínico hoje, com todos os exames complementares. Um hemograma, reticulose, por exemplo, de um frentista, tá? 6 meses depois, eu não fiz o exame clínico, não emiti ASO, mas realizei o hemograma e o reticulócitos conforme a NR20 me exige. Beleza? Não emiti ASO, mas eu emiti o recibo do resultado do exame para aquele indivíduo. Certo? Eu vou enviar para a social? Não. Mas 6 meses depois, quando der 1 ano daquele outro clínico, eu vou fazer o clínico e, de novo, todos os complementares. Naquele ASO, vão ter 2 vezes hemograma, vai ter 2 vezes reticulócitos, e aí sim eu vou mandar para o E-Social um clínico com 2 hemogramas, um de agora e um de 6 meses, com 2 reticuloses, um de agora e um de 6 meses. Ele te exige fazer isso. Ele não aceita, ele te exige. Está escrito no manual de orientação do E-Social. Se você realizar, e ele cita lá o exemplo dos semestrais, por exemplo, que você fez o exame complementar sem o clínico e sem emitir ASO, você não deve me enviar. Mas você deve me enviar junto com o próximo ASO. Ok, mas você não vai ter um ASO e não vai mandar para a social. Mas no próximo ASO, 6 meses depois, quando der 1 ano do último clínico, você vai ter que mandar 2 vezes aqueles exames que você fez.
Isso é difícil para um caramba de você gerenciar esse tipo de processo na prática. Então, muitas vezes vai ser melhor, mais fácil, mais barato, mais confiável você fazer o clínico de 6 meses. E aí você vai sempre emitir o ASO ao invés de gerar recibo de entrega de resultado de exame. Basicamente, você tem duas opções. Ou você faz o clínico a cada 6 meses e faz o ASO e faz tudo, e sempre a cada 6 meses você entrega o ASO com tudo para o E-Social e para o cliente, ou você vai ter que ter um processo interno que te faz ter uma inteligência para que no próximo ASO você coloque aqueles exames lá e mande para o E-Social. Isso não é fácil de gerenciar do ponto de vista de processo. E aí vai parecer que você não está fazendo. Então, assim, eu acho isso um ponto muito controverso do Manual da Social, mas está escrito lá. Enquanto não muda, é a regra do jogo. Agora, não é fácil gerenciar, não conheço um software que faz isso bem. Então, você não tem uma ferramenta que te ajuda muito, você vai ter que ter um processo interno muito confiável para topar fazer isso. Agora, para fazer o clínico a cada 6 meses, você precisa botar isso no PCMSO e comprometer a sua periodicidade do clínico? Não. Você pode deixar o clínico no PCMSO com 1 ano, mas fazer ele a cada 6 meses, você pode ser mais rigoroso que a norma. Você não pode ser menos rigoroso que a norma. Então, você não precisa se comprometer no PCMSO. Mas às vezes é mais fácil para você gerenciar fazendo o ASO com o clínico a cada 6 meses. E aí você resolve um problema de E-Social. Você, depende do software. Tem software que você pode parametrizar de que toda vez que ele gerar uma nova ficha, um novo ASO, ele puxar o clínico junto. Depende. Não necessariamente, né? Mas eu entendo o que você está querendo dizer e que faz sentido. Faz sentido sim, porque o software não vai convocar o clínico quando você vai mandar a convocação para o cliente. Uhum. Mas eu estou colocando duas opções possíveis. Tanto você fazer o clínico com 6 meses ou você não fazer, mas aí você tem que ter um processo muito confiável, difícil de ser gerenciado, para você conseguir trazer esses exames e herdá-los no próximo ASO, para você emitir o próximo ASO considerando o exame que foi feito 6 meses atrás e enviar aquilo para a social. Não é fácil. Então, o mais fácil e tecnicamente mais preventivo que privilegia a prevenção é você fazer o clínico sempre. Não é obrigatório, mas na maioria das vezes vai ser a melhor opção, que é o jeito que vocês já estão fazendo. Nem anual, mas também não existe anual. Não, isso é periódico. Periódico? Não, não existe periódico anual. Não existe validade nem periodicidade para ASO. O costume que a gente tem que falar é a gente liderar a mudança e tentar quebrar todo o costume. Obrigado, galera. Valeu aí pela presença mesmo. Mas quem tiver aqui, a gente não vai fazer a foto, né? Vamos fazer a foto? Aí vocês vão. A gente faz a foto, eu fico aqui mais uns minutinhos, quem quiser falar mais, mas. Você tinha levantado a mão, Márcio, não sei se. Mas vamos fazer a foto aqui. Vamos levantar, galera. Up, 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 up. Vamos fazer a fotinha. Oh, desculpa. Vão ser duas, tá? Vai a primeira. Sorriso. Pode ser a segunda? Segunda você me fala. Segunda vai comemorar. Uhul! Beleza, galera. Obrigado quem estiver aqui. Quem quiser falar mais alguma coisa, fica aqui. Obrigadão. Algo mais? Pode falar. Pode falar. Não, tá aqui. Ainda não deu 1 hora, não. Temos mais 5 minutos, 6 aqui. Uhum. Como assim? Depende.